Neste segundo episódio, vamos explicar como surgiu o stalinismo e como o Estado operário que nasceu da Revolução de Outubro se degenerou e se transformou em um Estado dirigido por uma burocracia contra-revolucionária. A maioria dos ideólogos do capitalismo e outros inimigos liberais do comunismo afirmam que o stalinismo foi consequência direta da Revolução de Outubro de 17 e que foi uma mera continuidade do Partido Bolchevique, dirigido por Lenin. Essas afirmações são totalmente falsas. Deixam de lado tanto os fatos históricos como a intensa luta que se deu na sociedade soviética e no interior do Partido Bolchevique e do Estado depois da Revolução e da Guerra Civil. O processo que deu origem à burocracia stalinista foi objetivo e está ligado ao desenvolvimento da luta de classes internacional e no interior da União Soviética. No panorama internacional, houve um retrocesso da onda revolucionária que se seguiu ao fim da Primeira Guerra Mundial. Entre 1919 e 1923, a Revolução foi derrotada na Hungria e principalmente na Alemanha. Em outros grandes enfrentamentos da luta de classe, como na Itália, o proletariado também foi derrotado. A derrota da Revolução Europeia levou ao isolamento da União Soviética, único Estado operário do mundo, cercado por potências imperialistas, inimigas e hostis. Internamente, o Exército Vermelho, comandado por Trotsky, havia vencido a guerra civil contra os exércitos brancos, derrotando também os exércitos de 14 países capitalistas. Mas a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil tinham destruído o país e enfraquecido o proletariado. 1 milhão de operários, um terço do proletariado russo, perdeu a vida defendendo heroicamente a Revolução. Mesmo antes da guerra, o desenvolvimento das forças produtivas na Rússia era precário. O Império Russo era o país mais atrasado da Europa. A Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil terminaram de destruir a estrutura produtiva do país, isto é, os meios de transporte, fábricas, minas, e também esgotaram a produção agrícola. Ao fim da Guerra Civil, a miséria e a fome graçaram por toda a sociedade. A Revolução na União Soviética também estava em retrocesso. Diante da situação catastrófica produzida pela Guerra Civil, os bolcheviques foram forçados a adotar a chamada Nova Política Econômica, a NEP, que permitia aos camponeses negociar o excedente da colheita no mercado para incentivar a produção de alimentos e também permitia a atividade dos pequenos comércios e dos pequenos artesãos. Essa política salvou o país da fome e permitiu o começo da reconstrução dos meios de produção e transporte. Mas continha uma contradição perigosa. Fortalecia os camponeses ricos e produzia novos comerciantes e artesãos. Isto é, fortalecia a pequena burguesia proprietária e as tendências e pressões pela restauração capitalista. Por outro lado, o Partido Bolchevique herdou do czarismo um aparelho de Estado extremamente burocrático, que ele foi obrigado a aproveitar por falta de quadros técnicos. As exigências militares da Guerra Civil também fortaleceram as tendências burocráticas. Por isso, o próprio Lenin dizia que a União Soviética era um Estado operário com deformações burocráticas. A pequena burguesia, os burocratas do antigo aparelho do Estado czarista e os técnicos entraram e exerceram pressões sobre o Partido Bolchevique e buscaram ser representados politicamente. Por sua vez, um setor dos quadros do partido começou a adquirir privilégios diante da penúria da sociedade soviética. Essa combinação de elementos constituiu a base social e o processo objetivo pelo qual se formou uma burocracia, isso é, uma casta burocrática de funcionários privilegiados. Stalin era o secretário-geral e controlava a máquina do partido, e havia nomeado a maioria dos dirigentes médios. Por isso, o stalinismo foi a expressão política dessa burocracia no Partido Comunista e no Estado. Portanto, o surgimento do stalinismo não é produto do processo
e muito menos dos ideais da Revolução de Outubro, mas sim do retrocesso da Revolução Russa e Mundial e desse processo de burocratização. Mas existe uma pergunta que se impõe. O triunfo do stalinismo era inevitável? A resposta é não. Houve uma luta que durou anos e o stalinismo só pôde triunfar eliminando toda a vanguarda revolucionária que resistiu e se aproveitando de novas derrotas da Revolução Mundial que ele mesmo ajudou a produzir. O stalinismo não é uma continuidade da política do Partido Bolchevique sob a direção de Lenin, mas sim uma ruptura com essa orientação contra a política e os princípios leninistas que modificou totalmente o caráter desse partido. Vamos ver como isso se deu. Havia uma alternativa à burocracia. A política de Lenin e Trotsky era combater o processo de burocratização do Estado soviético e do partido, começar a industrializar o país para reerguer a economia e, ao mesmo tempo, ganhar tempo, até que uma nova onda da Revolução Internacional rompesse o isolamento da União Soviética. Lenin expressa bem essa orientação num dos últimos artigos que escreveu, intitulado É melhor menos, mas melhor. Lenin e Trotsky depositavam suas esperanças na Revolução Alemã e, depois da sua derrota, pensaram que o polo revolucionário poderia se deslocar para a Ásia. Não estavam errados. Em 1927 explodiu a Revolução Chinesa. Antes de morrer, Lenin deu seu último combate contra a burocracia do Estado e do partido. Por exemplo, lutou contra as ações repressivas de Stalin e seus aliados contra as nacionalidades oprimidas, principalmente no caso da Geórgia, e também contra a tentativa de Stalin de abandonar o monopólio do comércio exterior. O ponto máximo dessa luta foi uma carta ao Comitê Central, que é considerada o testamento de Lenin. Nesse documento, a principal recomendação à direção do partido é que removesse Stalin do posto de secretário-geral por seus métodos grosseiros e burocráticos. No entanto, a direção do partido, já burocratizada, decidiu ocultar o testamento dos delegados do Congresso e do conjunto do partido. Em 1923, a oposição de esquerda se lançou na luta contra a burocratização, enviando ao Comitê Central e fazendo circular o documento que ficou conhecido como a Declaração dos 46, firmada por importantes dirigentes do partido, entre os quais Preobrazhensky, Piatakov, Ivan Smirnov, Serebriakov, Muralov, Sapronov, Sosnovitz e outros, e era apoiada por Trotsky. A oposição de esquerda tinha uma estratégia e um programa alternativo global ao stalinismo, baseado na experiência da Revolução de Outubro. Esse programa se apoiava no marxismo e na confiança no proletariado mundial. Era oposto pelo vértice ao programa da burocracia. Em que consistiam os seus pontos principais? A oposição de esquerda defendia que o único futuro possível para a União Soviética era romper o seu isolamento com o desenvolvimento da Revolução Mundial. Por isso, combateu duramente a falsa teoria do socialismo em um só país, inventada por Stalin e Bukharin em 1924. Essa teoria afirmava que a União Soviética, por suas particularidades, extensão territorial e riquezas nacionais, podia alcançar o socialismo isoladamente. Trotsky denunciava que isso era uma falácia, contrária aos princípios elementares do marxismo, que sempre postulou que o socialismo só pode ser construído como um sistema internacional, e que, ainda que a revolução comece em um país atrasado, só pode ser alcançado em âmbito mundial, abarcando principalmente os países avançados. A pretensa teoria do socialismo em um só país também defendia que era possível a neutralização da burguesia mundial e conduziu mais tarde a política da coexistência pacífica com o imperialismo, ao pacto Stalin-Hitler e aos acordos contra-revolucionários de Yalta e Potsdam, o que nós vamos explicar nos próximos episódios. Trotsky e a oposição de esquerda
também se opuseram à política da revolução por etapas e o apoio político à burguesia nacional, que a Internacional Comunista, já dominada por Stalin e Bukharin, aplicou na Revolução Chinesa de 1927. Essa orientação levou à derrota da Revolução da China e ao massacre do proletariado chinês. A teoria da revolução permanente em todo o mundo era e é a única teoria que se opõe à ideologia do socialismo em um só país e constitui, ao mesmo tempo, uma estratégia e um programa coerente que poderiam ter impedido a degeneração do Estado soviético. No terreno nacional, o programa da oposição propunha uma política de industrialização da União Soviética que abastecesse os camponeses com bens de consumo. Defendia também que o Estado soviético enfrentasse e limitasse o poder dos camponeses ricos, os chamados kulaks, com impostos para impedir que estes se fortalecessem como uma classe exploradora. Mas, ao mesmo tempo, a oposição de esquerda se opôs à coletivização forçada do campo, adotada pela burocracia stalinista, quando os kulaks, fortalecidos por anos de concessões, começaram a boicotar o abastecimento das cidades, uma política que provocou milhões de mortos e fome generalizada. A oposição de esquerda defendia uma política de coletivização gradativa e cuidadosa com os camponeses, incluindo também os kulaks e os camponeses pequenos e médios. Mas o ponto mais importante do programa da oposição era o retorno da plena democracia no partido e nos soviets, incluindo a permissão para a organização de agrupamentos dentro do partido para o debate das suas principais políticas, que havia sido suspenso no momento das maiores dificuldades para a Revolução. Essa suspensão deveria ter sido temporária, mas com o controle da burocracia e de Stalin sobre o partido, se tornou permanente. A reivindicação da oposição partia da constatação que era necessário um debate aberto das alternativas para a União Soviética e que provocasse a regeneração do partido e da Internacional, permitindo encontrar uma orientação correta para os rumos da União Soviética e da Internacional Comunista. Stalin e a burocracia eram conscientes que a democracia soviética e partidária era mortal para seus privilégios. Por isso, defenderam com unhas e dentes o regime de partido único e a supressão definitiva da democracia partidária. O stalinismo atacou violentamente Trotsky e a oposição de esquerda, primeiro através de uma campanha contra o trotskismo, depois por meio de fraudes nas eleições partidárias, demissões de funções no Estado, expulsões, prisões, deportações para a Sibéria e, finalmente, com execuções em massa dos oposicionistas. Nos próximos episódios, veremos como a burocracia stalinista se consolidou na direção do Estado soviético e como e por que desencadeou uma operação de extermínio de toda a velha guarda bolchevique, matando centenas de milhares de revolucionários comunistas, oposicionistas e perseguindo especialmente os trotskistas. Não deixe de seguir a nossa série, curta, compartilhe e se inscreva no canal do PSTU no YouTube.